Você gosta do Bob Esponja? Eu acho que você vai mudar de ideia até o final desse vídeo, porque hoje a gente vai ver a versão mais tenebrosa do Bob Esponja. E essa é a parte 2, se você tiver perdido é melhor assistir a parte 1 primeiro, que vai estar passando aqui nesse card aqui no cantinho. E se você já assistiu, bora lá pro vídeo, mas antes eu só queria dizer que eu tô vendo esse vídeo hoje só porque eu vi esse comentário aqui. Vê a parte 2 do coiso do Bob Esponja. Eu achei demais com esse comentário, e só por isso eu tô trazendo aqui. Então bora logo pra esse vídeo. Aviso, esse vídeo foi feito a pedido de inscritos. Se você quiser um vídeo pra eu reagir aqui, deixe nos comentários. SpongeBob Pandemic, na minha opinião, é a melhor AU de desenho animado junto de My Little Worms. Cara, My Little Worms, quando eu reagi, mano, eu assustei. Eu achei que não seria tudo o que foi. É um bagulho louco, mano. Conseguiram fazer uma história muito bem feita com mini cavalos e minhocas. Sim, tinha minhocas. Nesse vídeo eu vou tentar dar um desfecho pra essa história. E por que eu digo tentar dar um desfecho? É simples. Aparentemente o criador dessa AU abandonou ela. Caramba, virou a bunda pros fãs e ainda cagou em cima. Ainda bem que nós temos nosso querido Euhip pra salvar a história, e eu espero que, por favor, ele não venha me mandar um e-mail me xingando, porque vocês estão pedindo muito Euhip aqui nos comentários. Mas mesmo com ele desistindo, a gente ainda tem conteúdo pra ver, e eu meio que tô devendo esse vídeo pra vocês. Todo vídeo que eu posto vai ter alguém pedindo continuação da série, e finalmente ela tá aqui. Pois é, vocês não pararam de me encher o saco pra trazer isso daqui. Por favor, a gente sugere outro criador sem ser o Euhip, porque senão, mano, ele vai vir aqui em casa, vai tirar satisfação, você é louco. Meus amigos, SpongeBob Pandemic 2. Já manda pra aquele seu amigo que curte Bob Esponja. Já comenta aqui o emoji de uma esponjinha. Como já tem 5 meses da parte 1, eu acho justo a gente fazer uma breve recapitulação. É, beleza, justo, mas eu recomendo vocês assistirem o vídeo inteiro. Do meu canal, lógico. Aí depois você assiste o dele. Primeiro você assiste o meu. Nessa história a gente não tem um vírus zumbi ou uma doença. Nessa história a gente vai ter um vírus em forma de fobia se propagando. A tripofobia. Medo de tripas. Medo de buracos. Lá ele. E nessa altura do campeonato eu imagino que todos vocês já saibam o que é tripofobia. A fobia de buracos agrupados. E se tratando do Bob Esponja, não é muito difícil deduzir que o paciente zero dessa infecção seria o próprio Bob Esponja. Caramba, imagina se o Bob Esponja tivesse tripofobia. Tipo, imagina ele acordando mais um dia normal. Ai, que beleza, vamos acordar em mais um dia. Vamos olhar aqui no espelho. Ele é naturalmente lotado de buracos. Na série, a gente vê ele indo de uma esponja normal pra essa criatura cheia de furos. E é dito na série que ele é o paciente zero. E enquanto ele tava no ápice da sua infecção, ninguém quis ficar perto dele por nojo. Bom, também, quem que vai querer ficar cheio de buraco igual ele? Sacanagem, né, velho? Nem os médicos que chegar perto do coitado. Pai, é demais. A única pessoa que cuidou dele e deixou ele dentro da sua casa foi o Patrick. E no dia seguinte, ele havia se tornado o paciente número 1 do vírus da tripofobia. Não, mano, o Patrick aqui, velho. O Patrick ficou horroroso. O Patrick virou um negócio, mano. Eu não consigo nem explicar a sensação que dá quando eu olho pra isso, mano. Ele ficou muito feio, velho. Naquele vídeo eu teorizei que muito provavelmente depois de ter cuidado do Bob Esponja, o Patrick continuou vivendo seu dia normalmente, cumprimentando e interagindo com os outros moradores da Fina do Biquíni. E com isso a gente chega no terceiro dia da infecção. Dentro da casa da Sandy, o Larry Lagosta e o Lula Molusco estão se abrigando, enquanto a própria tenta buscar por uma cura. Cara, essa lagosta, o lagosto é brabo. Lagosto, mano, qual que é o masculino de lagosta? Lagosto, sei lá, deve ser lagosto. O lagosto é brabo. E no fim daquele dia, uma horda acaba destruindo a casa da Sandy. E nisso eles se separam. O Larry Lagosta começa a vagar por aí enquanto derrota as criaturas. E o Lula Molusco junto da Sandy vão em direção ao balde de lixo a pedido do Plankton. Lá o Plankton revela que havia reconstruído o SpongeBolt, que já apareceu na série. No caso, ele reconstruiu esse Bob Esponja de lata pra lutar. Contra quem? Patrick e seu siriguejo, que estavam infectados. Ah, lembrei, o seu siriguejo virou um siriguejão, mano. Ele ficou grandão, velho. Siriguejão. Nessa cena a gente vai passar a entender o porquê que os infectados eram tão hostis. Isso acontecia porque o Bob Esponja, que era o paciente zero, tinha um certo controle dos infectados. Não, pera aí, olha isso aqui. Eu não lembro de ter visto isso aqui não, mano. Não, pera aí, esse negócio tá assustador, tá sombrio. Vai virar a thumb do vídeo. Se tá feio, tá assustador, vai virar a thumb. Funcionando mais ou menos como uma mente colmeia. E a ordem que era passada para todos os infectados era infectem mais. E o objetivo desse chamado era eles se tornarem uma criatura gigante que dominaria o mar. Mano, pera aí, acabei de pensar num negócio muito louco. Vocês sabem a teoria do queijo com buraco? O queijo suíço, não sei. Aquela teoria lá de quanto mais queijo tem, menos queijo tem. Porque quanto mais queijo, mais buraco. Ou seja, quanto mais queijo, menos queijo. E a mesma coisa, porque esse bicho é feito de buraco. Então quanto mais desse bicho de buraco tiver, menos desse bicho de buraco vai ter.
No final da primeira temporada, Sandy, o Lula Molusco e o Plankton estavam se juntando com os demais sobreviventes. Eles estavam fazendo isso porque, como Bob Esponja Colmeia estava chamando os infectados para casa dele, existia uma horda de infectados vindo. E com isso, os sobreviventes precisavam se esconder. Pô, sinistro, mano. Vai ter que pegar uma 12 e encher eles de buraco. Não, pera, eles já é cheio de buraco. E agora, mano, eles são imunes, ferrou. E bom, na primeira temporada, a gente ficou sabendo que algumas versões alternativas do Bob Esponja prenderam Netuno, o rei dos mares. No caso, essa gangue estava sendo comandada pelo Rabisco, que inicialmente estava fazendo tudo aquilo como uma revolta. Cara, isso não faz sentido nenhum, mano. É um papel que conseguiu derrotar a criatura mais poderosa do universo de Bob Esponja. Um papel. E ele tá fazendo tudo isso pra se vingar porque o rascunho dele não foi bom o suficiente. Ou seja, ele tá fazendo tudo isso porque ele mesmo é feio. Com isso, o Rabisco arquitetou a queda do trono de Netuno. E é aí que as variantes do Bob Esponja entram. Elas ajudaram ele a prender o Netuno. Só que aí que tá. Mesmo com o Netuno preso, o Rabisco continuou prendendo os civis da Fenda do Biquíni. E lembra que eu citei que o Larry Lagosta tinha deixado o Lula Molusco e a Sandy? O Rabisco prendeu ele também. Ah não, ele prendeu o personagem mais legal da série até agora, cara, o Larry Lagosta, mano. Larry Lagosta é brabo demais, cê é louco, perdeu um braço, continuou brigando com os bichos cheios de buraco, mano. Deixava os bichos cheios de buraco com mais buraco ainda. E no primeiro episódio da segunda temporada, a gente começa a entender o que tá acontecendo. Esse episódio começa na temida Fenda da Pedra. No desenho, a Fenda da Pedra é equivalente à Fossa das Marianas da vida real, o local mais profundo no mar registrado pela ciência. E bom, o vírus da tripofobia já chegou lá. O que um vírus de buraco vai fazer lá no buraco mais buracoso, velho? Vai fazer o que? Vai deixar o buraco maior? Não, lá ele. Eu já tô vendo nos comentários já, velho. Não, nossa, mano. Ai, velho, os comentários desse vídeo, tudo lá ele. Que merda. No desenho do Bob Esponja, só existe uma forma de ir da Fenda da Pedra pra Fenda do Biquíni. De carro. E no caso, é por um ônibus. Quase. Pois bem, esse episódio começa com um ônibus caído, e o seu motorista tá tentando sobreviver de todas as formas que ele pode. Mas o seu esforço foi em vão, uma vez que ele é engolido por uma criatura que parece muito o Bubble Bass. Mano, pera aí um pouquinho. Ô, editor, volta aqui nessa imagem aqui, mano. Essa imagem aqui do bicho atrás do cara. Essa imagem aqui é perturbadora. Olha pra isso. Eu tô com medo daqui. E olha que o bagulho tá no mar, é um desenho animado. Imagina você aqui nessa situação. O que você faria, velho? Eu quero a resposta mais criativa aqui pra sair dessa situação maravilhosa. Depois dessa triste ida, a gente vai ver como o Abrasivo tem tratado os seus prisioneiros. O Abrasivo faz parte da tropa do Rabisco, e ele tem preso o Netuno e o Larry Lagosta. Que coisa estranha, mano. É um Bob Esponja, só que com corpo e com um pé, velho. Que bagulho esquisito. Como eles prenderam o Larry Lagosta sem motivo aparente, isso me faz crer que eles têm prendido qualquer um. Praticamente um toque de recolher. Com esse vídeo, fica claro que essa prisão deles fica na Fenda da Pedra. E qual prisioneiro que a gente tá indo ver afinal? Simplesmente o próprio Netuno. E nessa cena, o Abrasivo vai humilhar o Netuno. Ele tira sarro do fato de que o Netuno, o majestoso rei dos mares, foi derrotado por personagens secundários. Não, secundários nada. Você foi derrotado por um rabisco. Um pedaço de papel. É mais humilhante ainda, cara. Um pedaço de papel, véio. Imagina, tu é o rei dos mares, é o bambambam, ninguém peita tu, aí vai lá, chega um pedaço de papel e te sola. Não, aí tu vai adquirir depressão nível 2. Ainda tem 2 pontos sobre essa cena que eu preciso frisar. Pra quem já viu o Bob Esponja, mais especificamente o episódio em que o Abrasivo aparece, sabe que o Abrasivo é somente o lado verde da esponja. Então quer dizer que atrás desse Abrasivo tem um Bob Esponja? Sim, a gente consegue ver que ele tá ali. O bicho já era estranho e conseguiram deixar ele mais esquisito ainda. Como é que eu não vi isso? Tem um Bob Esponja amarelo aqui atrás e na frente tem um Bob Esponja verde. Tipo, será que eles conversam junto, mano? Cara, ele não pode dormir de barriga pra cima, porque senão o outro vai afundar a cara lá, vai morrer. E uma coisa que eu não pontuei na parte 1 desse vídeo é que esse lado abrasivo que a gente vê em SpongeBob Pandemic não é o Bob Esponja como a gente vê na série, até porque o Bob tá infectado. Esse abrasivo que a gente vê em SpongeBob Pandemic é o lado verde do primo do Bob Esponja, o Stanley Calça Quadrada. Stanley. É muito cremoso. Pior que ele tem cara de quem só toma em copo Stanley, né, velho? Essa carinha de joga beach tênis, o carrinho dele é um Quid, se pá um Renegade, pai de pet, assim, a comida dele favorita é um morango do amor. No final desse episódio, a gente pode ver que o Netuno e a sua cela estão sendo vigiados por uma vidente, Amando de Triton, o filho de Netuno. Abre aspas, eu vou salvar você, pai. Fecha aspas. Cê é louco, a lore vai ficar legal, agora a história tá ficando interessante. E é sério que você assistiu o vídeo até aqui e ainda não deixou
deixou o seu like. E o pior, é sério que você aí não se inscreveu no canal e se é inscrito ainda não ativou o sininho, sendo que só 4% das pessoas aqui ativam o sininho. Que coisa feia, que coisa feia. Você não é de verdade. Não, você me faz chorar toda noite, eu fico muito triste. Brincadeira, mas deixa o like, se inscreve no canal e principalmente ativa o sininho. E o vídeo não acabou ainda não, é só um aviso aqui no meio do vídeo. Vamos continuar pro vídeo. Não muito longe dali, a gente vai ver como outros dois personagens estão lidando com a infecção. Mexilhãozinho tá com uma arma, falando sobre como o passado foi bom, junto do Homem-Sereia, que já tá no estágio avançado de infecção. Nossa, mano, eu era viciado nesses dois. Era direto, eu era criança, eu ficava assim... Uau, Eu quis enfatizar que o Homem-Sereia tá no estágio avançado de infecção, porque o Mexilhãozinho também tá infectado. A diferença é que ele ainda tá consciente, diferente do seu amigo. E nessa casa, onde os dois estão, o Mexilhãozinho dá um fim em tudo. Caraca, ele aguentou dar 2. Ah, foi um nele e um no amigo dele, né? Pode pá. Lá na primeira temporada, uma coisa ficou em aberto e, meu Deus, eu não sabia que uma teoria minha e deixar uma coisa em aberto ia fazer a galera se questionar tanto o que significa Yuma Tommy. Na primeira temporada, enquanto infectado, com um pingo de sanidade que ele ainda tinha, o Patrick se lembra que algumas horas antes do Bob Esponja se tornar aquela criatura, ele havia comido algo que a Sandy deu pra ele. Algo que a própria Sandy chamou de Yuma Tommy. É verdade, mano, eu tinha esquecido que o problema de tudo era essa esquila. Eu falei no outro vídeo lá, não tem como confiar numa esquila que mora debaixo do mar. Não faz sentido, mano. Esquila assim é vacilona. Não se deve confiar no esquilo que mora debaixo do mar, dentro de uma bola de vidro. De uma meia bola de vidro. Quando ele se lembra disso e liga os pontos, ele assume que a pessoa por trás de toda essa infecção é a Sandy. E o pior de tudo é que nem ela sabe que ela é a causadora de tudo isso. Quando o Patrick se liga disso, ele tenta atacar a Sandy, mas sem sucesso. Caramba, mano, o Patrick virou um tronco cheio de turu. Igualzinho um tronco de turu, mano. Pra quem não sabe, um turu é um bicho, uma minhoca branca gigante. Gigante mesmo, tipo, sei lá, tem uns que chegam a 1 metro, se pá. E elas ficam escondidas dentro de toco de árvore que fica úmido e podre. Então é literalmente o Patrick, cheio de buraco. E com turu saindo O dele. pior é eu lembrando daquele carinha que come turu no TikTok. Meu Deus do céu. E bom, nessa segunda temporada a gente tem um episódio único pra explorar o que exatamente aconteceu naquele dia. Aquele era pra ser um dia normal. Bob Esponja acordou, escovou os dentes e ele sai de casa se questionando: será que existe algo que pode estragar esse belo dia? Boa, Bob Esponja, já começa o dia jogando praga. Nessa exata hora, ele dá de cara com a Sandy, que tava perguntando se ele toparia ser cobaia de algo que ela criou. Ô, Bob Esponja, tu quer ser a cobaia número 1, tu quer ser um ratinho de laboratório. Ah, não, aí mereceu virar esse bicho cheio de buraco. Bem que pra ele não muda nada, né? A Sandy chegou nele e falou: ô, Bob Esponja, depois que você terminar esse experimento aqui, você vai ficar cheio de buraco. Ah, eu já sou cheio de buraco mesmo. Logo após esse diálogo, ela deve ter convidado o Patrick pra ir junto, como a gente viu lá na primeira temporada. E como vocês devem lembrar, o Patrick negou. Somente o Bob Esponja foi botado de frente com o experimento. E aqui a gente vai ter mais uma parada que vai dar um nó na nossa cabeça. Vamos lá. Nessa cena que ela mostra o que o Bob vai provar, ela cita que essa coisa que ela criou é uma junção que ela fez do Krabby Patty, que é o próprio hambúrguer que compõe o hambúrguer de Siri. Ela juntou isso com algo que ela chama de chum. E a junção dessas duas coisas deu origem ao Yuma Tommy. Pera aí, tá querendo me dizer que uma mistura do hambúrguer mais gostoso do universo, que todo mundo sabe que é o hambúrguer de Siri, junto com algum bagulhinho, um pedacinho de sei lá o que, um chicletinho mastigado, fez o vírus mortal do Bob Esponja. Depois dessa eu não vou pedir hambúrguer nunca mais. Agora, vamos lá. O que é chum? De coração, eu perdi mais de 1 hora tentando descobrir o que era isso pra conseguir dar um ponto final nesse vídeo. E meus amigos, eu acho que eu consegui. De primeira, eu cheguei a chum, que de primeira significa cara. Como eu tava traduzindo algo do russo numa fonte pixelada, a tradução tava flutuando muito. Beleza, a mistura é o hambúrguer de Siri e um rosto. Até que eu cheguei em chum. E essa troca de uma letra me ajudou muito. Isso porque quando eu li chum com U, de primeira eu associei a Chum Bucket, a casa do Plankton. Caraca, ela misturou os dois hambúrguer e virou essa desgraça. Caramba, então os dois, eles têm que ser rival a vida inteira. Eles não podem virar sócios e fundirem e virar uma empresa só. Senão todo mundo vai pegar vírus. Meu Deus. Por conta da dublagem brasileira de Bob Esponja, tu deve traduzir Chum Bucket pra balde de lixo. Só que isso é uma brasileirada. Pra tradução disso aqui ser balde de lixo, o seu nome deveria ser Junk Bucket e não Chum Bucket. E honestamente, eu nem culpo o estúdio de dublagem. Se tá difícil pra mim em 2024 descobrir com clareza o que é chum, imagina há 20 anos atrás. Mas eu consegui resolver essa questão. Chum se traduz pra amigo, certo? Chum Bucket então é balde de amigos. Isso faz sentido? Calma, balde de amigos, isso é muito macabro. Então quer dizer que o Plankton usa todos os amigos dele pra fazer o seu hambúrguer todo feio, aquela gororoba?
Mano, não, pera aí, minha infância acabou de ir por água abaixo. Se bem que o hambúrguer de siri é feito de siri, né? Então o Plankton seguiu a mesma lógica do siriguejo. Só que, caraca, mano, minha infância agora foi pro ralo. Escorreu igual descarga de privada, velho. Não, foi embora minha infância. Faz. Nos Estados Unidos, chum bucket é uma gíria de pescador, um balde de amigos. Os chum buckets são baldes cheios de bait fish, e esses bait fish são usados para pescar peixes maiores. Por isso bait fish, peixes de mentira, e por isso balde de amigos. Afinal, esses amigos vão ajudar os pescadores a pescarem peixes maiores. Ah, bom, achei que eram os amigos do Plankton. Mas o siriguejo ainda continua sendo macabro, sendo que tem siri na receita dele. Os bait fish não são exatamente uma raça, afinal qualquer peixe de porte pequeno é um bait fish. Então tu pode encontrar mais de uma espécie de peixe servindo de isca, de bait. Duas espécies famosas que são usadas como bait fish são as anchovas e as sardinhas. E bom, ambas as espécies já apareceram no desenho, ou seja, o Bob Esponja praticou canibalismo. E o Plankton faz comida com os peixes. Eu não sei qual que é pior, se é o Plankton que faz isso com outra espécie, ou se é o siriguejo que faz isso com a própria família dele. Mas peraí, o Bob Esponja não cometeu canibalismo. Ele é uma esponja, ele não é um peixe. Então ele pode, eu acho. Na vida real, a gente tem histórias de que alguém come carne humana e se torna uma criatura esguia e agressiva chamada Wendigo. Eu não duvidaria que se um peixe comer carne de outro, ele vire uma criatura grotesca com uma mente colmeia. Mas o Bob Esponja não é um peixe, cara. Isso aí não faz sentido. Honestamente, eu não acho que os furos sejam padrão nessa infecção. Mas a gente tem que lembrar que o Bob Esponja é o paciente zero. Essa infecção começou no organismo dele. Então essa coisa de aparecer vários furos nos infectados pode muito bem ser devido a isso. Afinal, tá vindo do Bob Esponja, uma esponja do mar cheia de furos. Ainda naquele flashback, a gente pode ver o Bob Esponja comendo, e então o episódio acaba. E durante os créditos, a gente pode ouvir o mesmo mastigando. Durante o diálogo, a Sandy explica pro Bob que ela fundiu Chum com Krabby Patty. No caso, ela fez uma fusão do DNA dos dois, tudo pra tentar fazer algo que ela chama de Chum comestível. E com isso, eu fico me perguntando, por quê? Porque não se deve confiar numa esquila que mora debaixo da água. Eu nunca fui muito com a cara da Sandy, mano. Não faz sentido. Por que uma esquila que mora lá na terra, não mora no mar, está morando no mar e fazendo experimentos científicos debaixo d'água? Ela tem planos maléficos. Eu estou falando, eu não confio na Sandy. A Sandy não é confiável. Ela é estranha, ela não é normal, cara. Ela não é normal. E outra coisa, ela sabia que o Chum era carne de outro peixe? Ela sabia que ela estava prestes a praticar canibalismo? Eu acho que sim. Mas ela não é peixe. Por isso que ela chamou o Bob Esponja, porque ele não é um peixe, velho. Se ele chamasse qualquer peixe aleatório, aí seria diferente. Caramba, eu acabei de parar pra pensar numa coisa. Bob Esponja é uma série que se passa debaixo d'água e não tem um protagonista que é um peixe, mano. Um é uma esponja, o outro é uma estrela, o outro é um siri, o outro é um esquilo. O mais parecido é a filha do siriguejo, mas ela é uma baleia, então não conta. Próximo vídeo. E esse vídeo vai nos provar que o criador dessa série não tá de brincadeira no quesito fanservice. Existe um episódio de Bob Esponja onde o Patrick, por ser uma estrela do mar, acaba desenvolvendo diversos clones, algo que é biologicamente acontecível. Acontecível. Essa foi a melhor palavra que eu escutei nos últimos anos. Acontecível. Isso é claramente acontecível. Caramba, eu vou usar isso todo dia agora. Isso, não, mano, foi muito bom. Essa palavra acontecível, mano, maravilhoso, velho. Acontecível. 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 Sabe quando você fala uma palavra várias vezes e ela fica estranha, ela perde o significado? Acontecível. Acontecível. A primeira vez que eu descobri isso foi quando eu falei a palavra cimento muitas vezes. Cimento. 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 E bom, um desses clones é mestre em karatê, coisa que também acontece no seriado original. Tem um episódio onde esse talento pro karatê, tanto do Bob quanto do Patrick, é explorado. E nesse episódio eles conseguem cortar qualquer coisa com uma lâmina, utilizando somente as mãos. E bom, esse próximo episódio que a gente vai ver começa exatamente onde a primeira temporada acabou. Naquele episódio, a Sandy e todos os sobreviventes estão tentando se esconder no balde de lixo. Isso porque tem uma horda vindo atender o chamado do seu paciente zero, o Bob Esponja. Na primeira cena, a gente vê a Sandy e o Lula Molusco tentando segurar a porta dos infectados. Mas durante essa luta, um deles agarra a cauda da Sandy e arranca fora. Ai, nossa, mano, o cinteador daqui, velho. E eu nem tenho rabo. Como que pode, mano? Cinteador num lugar onde a gente nem tem. Mas bem feito também pra essa esquila, velho. O problema é ela, mano. O problema é essa esquila. Com isso, eles saem correndo pra mais fundo dentro do balde de lixo. Desde a primeira temporada, o personagem Manny Ray se juntou ao grupo da Sandy. E ele tava junto deles dentro do balde de lixo, sendo encurralado pelos infectados. E do lado de fora, o clone do Patrick, mestre em karatê, resolveu ajudar. Esse clone consegue cortar qualquer coisa com golpes de karatê. E com isso, ele vai tentar matar todos os infectados com um único golpe. Só que ele
esqueceu de avisar quem tava lá dentro disso. E honestamente, eu até entendi o plano dele. Ele não ia acertar ninguém na altura que ele atingiu a estrutura. O problema é que o Rayman é bem mais alto do que qualquer personagem do desenho inteiro. Eu acho que ele perde só pro Larry Lagosta. E com isso, o golpe acabou acertando ele. Caraca, velho, eu tava duvidando da força do Patrick. Cê é louco, mano. Ele tem que ser lenhador, velho. Ele vai ganhar muito dinheiro. Pô, o serviço que ia durar o dia inteiro pra cortar umas 20 árvores, ele vai lá e fui! Cortou tudo de uma vez. E assim acaba mais um episódio. Pô, Patrick, tem que medir sua força, mano. Era pra cortar só os bichos só, mano. Não precisava cortar o balde inteiro. Na cena em que a gente vê eles encurralados, a gente pode ver a Sandy, o Lula Molusco, o Plankton e o Bolha Suja lá dentro. E de fato, ninguém chegava na altura do Rayman. Muito menos na altura onde o golpe acertou. Então realmente foi um acidente. E bom, meus amigos, é aqui que de forma muito anticlimática eu preciso falar pra vocês que o criador parou de postar episódios. Tudo isso pra nada. Eu queria saber como isso ia terminar, cara. 2 partes e o filho da mãe não terminou. Não. Eu tô realmente triste, cara. Eu gostei muito dessa série. Eu fiquei triste porque eu realmente virei fã da série, mas tá tudo bem, gente. A série ficou maravilhosa, mano. Ficou maravilhosa, velho. Dá pra Netflix comprar a série. Mas bom, galera, e infelizmente o vídeo tá chegando ao fim. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. E o que você tá procurando outro vídeo pra assistir já? Pera aí, rapaz. Tá passando esse outro vídeo aqui em cima. E clica nele porque a gente vai continuar nossos reagimentos. E não se esquece, se você ainda não viu a parte 1, vê a parte 1, né? Era pra ter visto antes desse, né, meu filho? E depois vem aqui pra parte 2. Se inscreve no canal pra gente bater 1 milhão de inscritos. A gente tá tão perto, a gente nunca teve tão perto assim. Então se inscreve no canal que a gente vai chegar ainda. A gente vai chegar, cara. E é isso, tamo junto, valeu, falou e fui! Ah, e conhece meu canal de jogos também, eu esqueci de falar.